Sejam muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo de Gachakuta. Eu estou de volta e tem bastante vídeo pra eu fazer. Então eu tenho 3 vídeos de Gachakuta, tenho vídeo de Off, eu tenho o meu primeiro vídeo de Resident Evil. Então vai ser uma semana cheia pra mim. Mas vamos lá, vamos dar aquela resumida básica na história. A gente começa com o nosso pessoalzinho chegando no quartel-general dos zeladores. E basicamente o nosso menino Rudo passa por um teste ou por um exame feito pela nossa querida Semil, que é a primeira gostosa que nós vai ver na porra do anime. Ela consegue examinar nosso menino porque o utensílio dela que ela usa, o Jink dela, é os óculos. Os óculos dela vão ser explicados mais pra frente na história, mas no resumo ela consegue ver que o nosso menino Rudo tem alguma coisa estranha com ele, mas que ele é um menino bem atlético, que o único problema que ele tem é que ele não consegue controlar o poder dele ainda, então ele precisa de ajuda nisso. O Wendy nota que nessa visão que ela teve sobre o Rudo tem alguma coisa estranha, porque ela se comportou de uma maneira bem esquisita, mas ela diz que não tem nada de errado, só que ele tá com um cocô na porra do pescoço dele. Depois a gente tem a abertura e logo em seguida a gente tem o Engine apresentando todo o quartel-general pro Rudo. Nisso o Engine fala que por conta deles serem zeladores e deles serem bastante necessários, é bem difícil todo mundo se encontrar em um lugar específico, e que diz que também tem em torno de 100 zeladores. Então ele diz que vai apresentar pelo menos alguns deles, só que quando ele abre a porta pra ver se tem alguém lá, tem uma galera. Eu gostaria de dar destaque pra criança da chupeta e pra menina com roupa de kaiju. São personagens muito interessantes, por assim dizer, e os poderes deles são quebrados, fodas, eu não sei como impor. Enfim, em seguida eles vão basicamente pra sala do chefão do quartel-general, só que ele não tá ali, olha só que bosta. Então o Rudo não consegue meio que negociar com ele informações ou dizer que vai entrar pros zeladores em troca de informação e coisa do tipo. Entretanto, como ele não tá ali, o Rudo não pode se tornar um zelador. Então a Ryo e a Semil basicamente concordam que o Rudo pode ser basicamente um auxiliar, um ajudante, um mero estagiário. O que seria bom porque assim ele poderia meio que ficar de canto e só ver como é o serviço dos zeladores e dos auxiliares. E já que todo mundo concordou com isso, ele agora é explicado como funciona esse mundo, como funciona o subsolo. Em resumo, tudo se divide em 3 categorias: as zonas seguras, que é onde o pessoal consegue viver e quase não tem feras maculadas; as zonas proibidas, que são zonas com um ar tóxico e tem essas feras maculadas que são perigosas para o povo habitar; e tem as zonas proibidas, que seriam lugares completamente inabitáveis, onde você entra lá, muito provavelmente você vai morrer. Tem enxame de feras maculadas, o ar é completamente tóxico e em questão de 15 minutos você deve morrer se você entrar numa zona proibida. Ela também aponta que foi um milagre o Rudo encontrar o Engine, sendo que o Engine estava só caminhando e foda-se. O menino foi sortudo, mas enfim, a Semil diz que também é muito importante para os zeladores usarem máscaras, e assim ela entrega a máscara do Rudo. E agora a gente tá finalmente na fase de estagiário do Rudo. Ele vai participar de uma açãozinha para ver como tudo funciona. Logo de cara ele vê uma quantidade absurda de lixo e ele meio que fica apaixonado, porque o lance dele é que ele gosta de pegar lixo, consertar e simplesmente guardar, trocar, vender. Ele gosta de consertar as coisas, porque cada coisinha tem o seu valor e ele vê o valor de cada coisa, mesmo no lixo. E assim a Ryo basicamente apresenta o Rudo aos auxiliares e o principal deles, o greatest of all time, o fodão, o Gris. Nessa apresentação amigável entre os dois, o Gris quase quebra a mão do Rudo, porque ele é ridículo de forte. Mas não se importe com isso, porque o menino é zica. Gris é um dos fodões. Mas nossa apresentação é curta porque vai começar a ação e agora eu tenho que fazer um resumaço do insano. Feras maculadas aparecem, são feras bem pequenas, mas em grande quantidade. O Rudo fica tipo, caralho, que medo, tem muito bicho, como é que vocês lidam com isso? Fala, é de boa. A Ryo simplesmente chega e fala, é de boa, a gente lida com isso o tempo todo. Aí chega um mais forte, ela fala, continua sendo só um pouquinho mais forte, não tem problema não. Aí chega a porra de um bicho gigante fudido. Aí ela fala, agora complicou, mas ao invés de dela ficar assustada, o nosso menino Rudo, ele fica assim, cara, que bosta. Mas a Ryo, ela fica ansiosa pra lutar contra um bicho de 55 metros de altura. Nisso a gente tem algumas coisas interessantes a se notar, que é, por exemplo, como os auxiliares podem ajudar os Givers. Como, por exemplo, o nosso amigo Gris, ele consegue simplesmente capotar algum na porrada, deixar ele meio que stunado, deixar ele capenga e jogar pra Ryo conseguir finalizar o bicho. Inclusive, falando na Ryo, ela simplesmente esmirilha qualquer bicho na porrada, o que nos leva ao utensílio dela, o Jink dela. O do Rudo são as luvas, o do Zanka é um bastão, o do Engine é um guarda-chuva e o da Ryo é simplesmente uma tesoura, intitulada The Reaper. Quando o Jink é ativado, basicamente a tesoura cresce de tamanho, fica estupidamente afiada e ela pode ser utilizada como se fosse
ser aquele bicho, aquele monstro do Clock Tower. Só que a Ryo, ela utiliza de uma maneira bem diferente. Na maioria do tempo, ela utiliza a tesoura com os pés. E não, isso não é um nerf, ela continua espancando todo mundo, mesmo usando os pés, tanto faz. É simplesmente roubado. O Jink dela é muito da hora. Mas enfim, um dos auxiliares acaba meio que se descuidando e uma fera tenta atacar ele, mas o nosso menino Rudo chega no último momento pra salvar. Problema, nosso menino Rudo não sabe controlar os poderes e no meio da utilização do poder dele, ele meio que trava, porque ele não sabe o que fazer. Mas, por sorte, a Ryo consegue derrotar a fera e volta a lutar contra o bichão gigante. Porém, antes ela nota um fato interessante. Não importa quantas vezes ela danifique essa fera gigante, ele sempre regenera. Eventualmente, no meio da luta, depois de dar um belo de um corte de cabelo pro monstro, ela descobre um núcleo. Mas calma lá, vamos voltar um pouquinho pro Rudo. No meio dessa briga da Ryo com essa fera maculada, o Rudo simplesmente trava com toda a situação e nisso ele acaba caindo num dos ataques dessa fera. Ele tá basicamente paralisado porque ele se vê como inútil. Ele tem o desejo de voltar lá pra cima, lá pro paraíso e ter a vingança dele, só que ele se sentiu inútil, ele não consegue controlar o poder e ele tá atrapalhando todo mundo naquele momento. Mas aí chega o Gold. Esse cara é foda. Chega o Gris e fala assim: meu irmão, vem aqui. Eu não sei o que você tava pensando, que você tava paralisado, mas olhe pra gente, pega inspiração, moleque. O Gris é um personagem incrível. Esse cara é muito da hora. O cara é forte, o cara é bonito. E o filho da puta ainda dá dica legal. E ainda é um cara muito de gente boa. Próximo episódio vocês vão ver. Mas enfim, voltando agora pra luta principal, a gente vê a Ryo lutando contra o bicho. E agora ela tenta dar um ataque bem mais forte nesse núcleo. De uma maneira bem psicótica, ela acerta o núcleo e ela descobre que o núcleo, na verdade, era um item específico que aparenta ser um Jink. Isso é bastante esquisito porque até o momento eu nunca tinha visto uma fera maculada em que o núcleo seria um objeto. A confusão de todo mundo meio que permeia pelo ar, só que a gente chega no final do episódio, onde a gente vê aquele cara que tentou vender o Rudo lá no episódio 2, ele basicamente foi sequestrado por uma figura misteriosa e que eu quero muito que chegue no episódio em que ele se revela. Mas basicamente essa figura pergunta sobre o Celestial, onde ele tá, como ele é. E assim o episódio acaba, nesse mistério todo sobre quem é essa figura. E assim o episódio acaba. E foi um episódio bastante interessante. Inclusive o tema da Ryo apareceu nesse episódio. E é um tema bem interessante. Não tá só o Lotus Juice na trilha sonora, tem mais gente. O episódio foi bem mais informativo, especialmente da metade pra trás. Foi bem pra falar sobre o quartel-general, como funcionam as coisas do tipo. O que é bastante interessante. Depois a gente vai ver na prática como tudo funciona. E como funcionam os rankings, como é que funciona o pessoal do suporte, o pessoal do ataque. E por aí vai. Mas em questão da cena de luta ou da luta entre a Ryo e os auxiliares com as feras maculadas foi bem foda, foi bem interessante, foi bem intrigante. Sobre a figura misteriosa, ou então a.k.a. Jabber, eu gostei bastante de como eles introduziram, deixaram ele de uma maneira bem aterrorizante. E como eu já vi os outros episódios, né, porque eu tô com 3 episódios acumulados pra fazer vídeo, devo dizer que deu um payoff muito da hora. Mais uma vez, um episódio muito bom, tá levando a história pra frente. Não é o melhor episódio, obviamente, mas é um episódio muito zica. E é isso, agora tem que ver o outro episódio, né? Tem que comentar ele. Yay! Mas enfim, Gacha Oculta episódio 4. Espero que vocês tenham gostado. Mas é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Jogando de calcinha, dá like, se inscreve. E é isso. Adeus.